quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem veio buscar a presença do Senhor? Quem quer ouvir a voz de Deus? Amém? Quem quer ouvir a voz de Deus? Amém. Abra o teu coração, porque o Espírito de Deus se move neste lugar, e eu creio que Deus vai falar no seu coração, amém? Já vamos para a quarta, já são 4 mensagens, e agora vamos para a quinta. E eu creio que o Senhor tem falado a cada mensagem ao coração de cada um que se encontra. Porque tem falado muito ao meu coração em cada mensagem. Amém? Pegue nas tuas mãos a Bíblia Sagrada em nome de Jesus Cristo. E abra no livro de Isaías, capítulo 7. É com muito temor que a gente estamos aqui no altar. Quero agradecer a confiança dos pastores, né? Pastor Aguiar, pastor Rodrigo, pastor Diógenes. Confiar o altar da igreja para ministrar a palavra de Deus. E eu creio que o Senhor vai falar grandiosamente ao nosso coração hoje. Amém? Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Amém? Você está acostumado a dar glória a Deus? Amém? Você dá glória a Deus no seu trabalho? Hein, você dá uns glória lá no seu trabalho lá? Tem dia que eu chego lá e falo, glória a Deus, sabe? Para agitar lá as professoras, professor. Amém? Muito obrigado, querido. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém, igreja? Eu vou reler mais uma vez. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Quem crê que Deus está conosco? Coloca a tua mão no teu coração, feche teus olhos, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, eu quero te exaltar nesse momento, Senhor, te agradecer pela tua misericórdia. Perdoa as minhas falhas, os meus erros. Fale ao teu povo, Senhor, fale ao coração de cada vida que se encontra. A tua palavra será pregada e eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo estará conduzindo a este culto em nome de Jesus. Amém? O fio vermelho, né? Um tema que o pastor Rodrigo colocou aqui para a igreja e foi trazendo as mensagens, e a cada mensagem Deus vai falando ao nosso coração. Amém? A cada mensagem, a cada domingo, você que entra pelas portas para ouvir a voz do Senhor, Deus fala ao nosso coração. Não tem um culto que Deus não fale ao nosso coração. Nós temos que estar com o nosso coração sensível, ouvidos atentos à voz do Senhor. E eu coloquei aqui, eu resumi aqui, cada culto que ocorreu aqui, para que você que talvez não estava aqui nos cultos, você venha entender o que está acontecendo. Deus tem um plano de salvação. Amém? Foi louvado aqui, foi falado aqui, o Senhor tem um plano de salvação. Na primeira mensagem, o pastor Rodrigo trouxe sobre a inimizade da serpente com a mulher. Amém? Onde entrou o pecado no mundo, onde Deus estava presente no Jardim do Éden, todo final de tarde. É muito bom ter a presença do Senhor. Imagina um Deus que venha te visitar todo dia. Deus vai à sua casa lá, Jorge. Hoje eu vim te ver aqui. Vim conversar com você. Eu vim falar contigo para perguntar como foi o seu dia. Porque o Senhor se preocupa com você. O Senhor se preocupa com cada um de nós. E a palavra do Senhor, ela vai nos mostrando que o Senhor estava presente com Adão e com Eva, para saber o que tinha acontecido. E o que aconteceu? A serpente acabou enganando a mulher. E o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no coração do homem. O pecado afastou o homem da presença do Senhor. O pecado afasta Deus da presença. E não é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer estar presente conosco. Deus não quer estar ausente, Ele quer estar presente. E a partir deste momento, Deus inicia um plano que já tinha sido bolado, que já estava montado.
Deus inicia o plano de salvação e declara que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ali já foi lançada uma palavra, porque Deus ama a humanidade. Deus, Ele te ama. Deus, Ele se preocupa com você. Deus, Ele tem uma preocupação muito grande com você. E você deve saber disso, o quanto Deus se preocupa com você. Então ali, o pecado entra no mundo, o Senhor já traça ali o projeto de salvação, anunciando que da mulher, da semente da mulher, nasceria um que pisaria a cabeça dele. Já na segunda mensagem, o pastor Rodrigo ele traz sobre o chamado de Abraão. Ele traz lá sobre o chamado de Abraão. Mas antes do chamado de Abraão, a Bíblia nos relata que vários atos aconteceram, várias situações estavam acontecendo na humanidade. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, nos fala que Deus olha para a humanidade e vê que o pecado, que a maldade está crescendo, 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 e Deus fala, eu vou destruir tudo. Me arrependo de ter feito o homem. Vou destruir tudo. Mas existiu o quê? Um plano de salvação. E quando Deus ele fala isso, ele olha ali para a humanidade, ele olha, eu vou destruir porque a maldade está crescendo. E hoje nós falamos que a maldade está crescendo no mundo, né? A gente vê o quanta coisa acontece de ruim no mundo, mas Deus lá atrás, Ele olha e vê que a maldade está crescendo, Ele fala, vou destruir o homem. Mas Deus olha e acha Noé. Deus olha e acha Noé e vê graça em Noé. E por causa de Noé, fala, não vou destruir tudo, eu vou poupar Noé e a sua família. E ali o plano está caminhando, o plano está caminhando. Aí Deus faz o chamado a Abraão. Sai da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. Sai da tua parentela, que eu vou te fazer uma grande nação. Aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Aqueles que te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. E o Senhor ali traça uma aliança com Abraão, porque Deus, Ele deseja que toda a humanidade o conheça. Deus quer se fazer presente. Você vê Deus querendo sempre estar próximo do homem. Deus quer estar sempre próximo da humanidade, mas a humanidade vai sempre se afastando de Deus. O pecado sempre vai afastando ao Senhor. Na terceira mensagem, o pastor Rodrigo trouxe o cuidado de Deus com Lia. Em cada mensagem que o pastor Rodrigo trazia, no domingo, na segunda-feira, eu prego lá na escola. O pastor Rodrigo prega aqui, eu prego lá na escola. Teve uma mensagem que não está aqui, porque o pastor Rodrigo falou que seria essa lá de José. E eu vou dar esse testemunho aqui, porque eu preciso falar, porque o Espírito Santo vai incomodando. Quando o pastor falou sobre José e o perdão, né, de José para os seus irmãos, né, é algo tão forte que saímos do culto aqui, eu e minha esposa, comentando sobre essa mensagem. De quão forte ela foi, de como ela falou tanto ao meu coração sobre perdão. Né? Parecia que estava tudo resolvido para José. José coloca o nome dos seus filhos e Deus me fez esquecer de tudo que eu passei. Deus me fez prosperar aqui na terra. Parece que acabou tudo, mas de repente quem está diante deles, né, pastor Rodrigo? Os seus irmãos. E volta tudo à memória dele lá, imagino eu, a volta, ele fala, agora eu vou enterrar todo mundo. Vou colocar em umas 10 cisternas, vou colocar todos lá. Mas em 3 dias, Deus mudou a vida de José. E eu falava isso lá na escola, eu ministrei para as mães que vão lá cultuar com a gente de segunda-feira a 1h, e ali quando eu comecei a falar, uma mãe começou a chorar, e ela falou assim, eu estou vivendo isso, eu não consigo perdoar. Eu passei isso com a minha família essa semana, irmão Marcos. Eu passei isso, agora o senhor está falando isso. Eu falei, não, Deus está falando no teu coração. Libera, perdoa, para que a sua vida venha a ser abençoada. Aí, num passagem, eu estava comentando lá na recepção do colégio, na secretaria, e tem uma amiga de trabalho que ela é testemunha de Jeová, e ela começou a ouvir, eu comecei a falar para ela, comecei a falar, ela começou a chorar, do nada ela começou a chorar, porque Deus estava falando no seu coração. Olha como Deus ele tem um desejo de se aproximar das pessoas. Olha como Deus quer estar presente na vida das pessoas. Deus ele quer estar do seu lado. O que nós fazemos? Nós afastamos Deus. Nós somos meio rebelde. Deus quer se aproximar, mas nós vamos afastando ao Senhor.
Mas voltando aqui, o pastor, na terceira mensagem, o pastor Rodrigo falou sobre o cuidado que Deus teve com Lia, ou com Leia. A preocupação. Deus estava olhando, Deus estava observando. Aprenda algo, meu irmão, Deus está te observando todos os dias. Deus tem olhado para você todos os dias. Você levanta de manhã, Deus está te observando. Você está caminhando para o seu trabalho, Deus está te observando. Você está no seu trabalho, Deus está te observando. E você que é de oração, quando você abre essa boca e começa a glorificar o Senhor, Deus se alegra, porque Ele está te observando. E ali eu creio que Ele comenta até para os anjos, olha lá um adorador me glorificando o meu santo nome. Deus estava observando o desprezo que Lia sofria pelo seu marido Jacó. Deus estava observando aquela situação, a tristeza, aquela mulher indo dormir sozinha, chorando. Até quando vou ser humilhada? Até quando vou viver essa situação? Mas Deus está lá observando e Deus vai o quê? Dar filhos para Lia. E ali Lia tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos. O 4º filho, ela fala, esse aqui eu vou louvar a Deus. Esse aqui eu vou louvar ao Senhor. E o nome desse filho é Judá. Olha o plano do Senhor dando continuidade. Porque da linhagem de Judá, da tribo de Judá, vai vir o Salvador. Deus está no controle de tudo, Deus está observando ali. E Deus levanta através da vida de Jacó 12 tribos. Mas há uma profecia que diz que Jacó fala, do cedro não se apartará de Judá. Então o quê? Vai ser da tribo de Judá. Aí na 4ª mensagem, o pastor Diógenes traz ali as características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele fala de como o povo quer ser igual às outras nações. Como que o povo de Deus quer ser igual ao mundo. Ele traz a mensagem lá, Deus querendo se aproximar, Deus está ali na vida de Samuel, mas o povo fala, Samuel, a gente quer um rei. A gente quer ser igual às outras nações. Nós queremos ser igual às outras nações, sendo que era o Senhor que tomava conta do povo. E o pastor Jorge trouxe hoje aqui, falando, né, que Deus chama Samuel e fala, Samuel, não se preocupa não. Eles não estão rejeitando a você, eles estão me rejeitando. Deus querendo estar presente, e o povo falou, não, Deus, vai para lá que nós queremos ser igual aos outros povos. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos cristãos querem ser igual ao mundo. Muitas pessoas querem ter o comportamento do mundo. Muitos cristãos trazem o palavreado do mundo. Muitos cristãos se comportam como as coisas do mundo. Mas nós nascemos para ser a diferença neste mundo. Você nasceu para ser a diferença. Você nasceu para que a pessoa olhe para você e fale, não, eu quero ser igual a ele. Eu quero ter um comportamento igual ao dele, porque você é filho de Deus. Amém? Quem é filho de Deus aqui? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então o brilho de Cristo está em você. Mas tem hora que as pessoas eles querem ser igual ao mundo. Aí pediram um rei. Israel quer um rei para ser como as outras nações, rejeitando a Deus, esquecendo que Deus quer transformar as nações para que seja igual ao povo dele. Não é nós sermos igual ao lado do mundo. O mundo tem que ser igual a nós. Nós temos que trazer o mundo para a presença do Senhor. Não é isso que Jesus nos ensina? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Nós temos que trazer as pessoas para nós. E ali, o primeiro rei é levantado, Saul é o escolhido, mas não pertence à tribo de Judá. Já tem um detalhe aqui, ele não pertence à tribo de Judá. Saul pertence à tribo de Benjamim. E aí a história vai indo, o plano segue em andamento, porque Deus está no controle de tudo, tem um plano de salvação, ele está caminhando. Ele está caminhando. Saul desobedece a Deus, o trono é retirado dele e passado para Davi. E Davi é da tribo de Judá. O Senhor está com o seu plano certinho, nada abala o Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo.
Por mais que nós olhamos e vemos as dificuldades, vemos os problemas, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida. Basta você confiar e entregar nas mãos do Senhor. Confia no Senhor, entrega nas mãos dEle, e o mais Ele fará por você. Amém? Deu para entender as 4 mensagens que está caminhando aí? O fio vermelho, está vindo o fio vermelho aí, está chegando. E nós lemos agora em Isaías, né, que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém? Agora nós vamos trazer o tema da mensagem, que é o Criador com a criação. Amém? Ele desceu. O Senhor vai estar no meio de nós. Amém? Para que essa época, Deus vai estar no meio de vocês. Para nós hoje, Ele já está no meio de nós. O Espírito Santo de Deus se move nesse lugar. Amém? Você está sentindo aí o Espírito Santo de Deus? Ele está no meio de nós. O Deus que se despiu da glória para nos salvar. O problema da humanidade é o pecado. Desde o Éden, o pecado levantou um muro entre Deus e o homem. Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual. Quando fala da morte espiritual, irmãos, me dá um temor no coração. Porque eu sempre paro, assim, nós somos conhecedores da palavra do Senhor. O pastor Jorge, ministrando hoje aqui, na escola bíblica aqui, falou o quanto nós temos que estar examinando a palavra. O quanto nós temos que estar buscando a palavra do Senhor. Porque o conhecimento vem pela palavra do Senhor. E quando nós vamos vendo aqui a palavra do Senhor, e quando fala que porque o salário do pecado é a morte, e vem a morte física e a morte espiritual, aí essa palavra ela me leva lá para o mendigo Lázaro e o rico. Porque ele mostra o que vai acontecer. Vai haver a morte física e a morte espiritual. Ele está mostrando o que acontece. Quando os dois morrem, um vai para o seio de Abraão e o outro vai para onde? Para o sofrimento. Isso me traz assim um temor, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Como foi dito aqui, nós temos que pregar a palavra do Senhor. Nós temos que levar essa palavra para as pessoas que não conhecem. E por mais que nós achamos que as pessoas conhecem, mas muita gente ainda não conhece a palavra do Senhor. Muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas, às vezes, até na igreja, mas não conhecem a palavra do Senhor. Porque essa vida aqui é passageira e curta. Mas existe uma eternidade, onde aqueles que estiverem com Cristo vão estar nos braços de Deus. Mas daqueles que não aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eles vão para o inferno. Estou certo ou estou errado? Fala comigo, igreja. Estou certo ou errado? Fala, está errado, né? Vamos tentar corrigir aqui. Mas quem não tem um filho está condenado, é a palavra de Deus. Quem tem um filho tem a vida eterna. Eu sei disso, você sabe disso. E as pessoas que estão ao nosso redor sabem disso. Um amigo meu essa semana falou para mim, estou muito feliz com você, que te ver. Nós precisamos unir as nossas forças para ganhar alguns amigos para Jesus. Alguns amigos nossos lá de trás, lá uns antigos lá. Nós precisamos ganhar fulano, Bertano, Cicrano, Marco. Eles estão indo para o inferno. Nós precisamos falar de Deus para eles. Eu falei, certo, vamos unir forças e vamos começar a ganhar os nossos amigos. Porque são pessoas que cresceram conosco. Estão perdidos. E se eles não mudar, eu sei para onde eles vão. Eles vão para o inferno. E não é isso que eu quero. Eu quero que todos venham ser salvos. Aí a palavra do Senhor nos fala que vai haver a morte física e a morte espiritual, a separação total de Deus. A humanidade não podia voltar para Deus. Ela precisava que alguém o levasse para Deus. Que viesse de buscar, eu vou te levar para Deus. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém se achega a Deus se não for por mim. Você crê nessa palavra, irmãos? Que é Jesus que vai te pegar pela mão e falar, vem cá, vou te apresentar o meu Pai aqui. Ó. Porque aquele que confessar a Jesus diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Então assim, a humanidade não tem como voltar para Deus sozinha, ela precisa de algo, e Deus tem o plano está traçado, vamos continuar, é um plano antigo. É um plano antigo, mas ao mesmo tempo vivo, atualizado, uma promessa que atravessa a história. O plano não nasceu na última hora, Deus anunciou desde o início. Deus não perdeu o controle. A serpente aprontou lá, falou, tá bom, fica tranquilo aí que você vai ver, o teu está guardado. Espera aí que você vai ver. Você vai ver. Vai levantar um que vai pisar na tua cabeça. Então, Deus, ele está no controle. O plano nasceu de última hora. Deus anunciou desde o início. E aí nós lemos uma das profecias que está aqui em Isaías, capítulo 7. No momento de tanta luta que o Israel estava passando aqui, o povo de Judá passando, os dois reinos querendo dominar, Deus lança essa profecia do nascimento de Jesus, do nascimento de Cristo. Agora, anunciado, aguardado, desejado, e no tempo perfeito de Deus, o céu se move. Eu tinha pedido para o pastor Diógenes cantar esse louvor aí, plano perfeito, depois. Falei, guarda que está dentro da mensagem aqui, eu queria que você cantasse, louvasse, né? Agora vamos criar assim, vamos imaginar, irmãos, o céu se reúne. Deus chama, eu tenho um plano aqui, eu quero passar para vocês. Que plano é esse? O plano se chama cruz. Eu criei esse plano agora. A cruz. O céu se reúne. Deus prepara a missão. Imaginamos pela fé a cena. Tudo no céu está pronto. Está tudo pronto no céu. Porque precisa acontecer várias coisas, no céu e na terra, para a chegada de Jesus. Precisa estar tudo bem montadinho, certinho, porque no céu o céu vai ter uma função e aqui na terra vai ter outra. E tem que estar preparado. E aí o que vai acontecer? O Pai, Deus chama Gabriel. Fala, vem cá, Gabriel, tem uma missão para você. Você vai descer lá na terra. Você vai descer lá e você vai anunciar a uma jovem. Você vai visitar uma jovem, vai dar uma notícia para ela que ela será agraciada. Eu preciso desta minha serva. Você vai descer lá e vai dar uma notícia para ela. Ela é escolhida. Que privilégio é esse, irmão, você ser escolhido de Deus? E você sabia que você é escolhido de Deus? Você sabia que você é escolhido do Senhor? Escolhida de Deus? Aqui estão os escolhidos do Senhor. Deus te chamou para uma missão. Deus te chamou para que você venha fazer parte do plano de salvação. Deus, ele fala, Gabriel, desce lá, porque o nome dela é Maria, é minha serva. Você vai lançar umas palavras para ela lá. A palavra do Senhor nos fala, né? Está em Lucas, capítulo 1, de 26 a 35. Daqui a pouco nós vamos ler. A escolha de Maria, uma serva que diz sim. Ela vai dizer sim para o seu chamado. Maria era a noiva de José, como nós conhecemos, mas não discutiu, não foge e não negocia. Ela apenas responde, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Se Deus te chamar para uma missão, eu tenho uma missão para você. Não é uma missão fácil, não. Vai ser uma missão meio dolorosa. Mas eu conto com você. Qual seria a sua resposta? Eis-me aqui, Senhor. O teu servo te escuta. Ela responde, eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra.
Quando Deus encontra alguém disposto, a história muda. Amém? Quando Deus encontra alguém que está disponível para ser usado por Ele, a história dessa pessoa muda e a história de muitas outras pessoas muda. Porque você é o escolhido de Deus. Você faz parte do plano de salvação de Deus. Você um dia levantou as tuas mãos e confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida diante dos homens. Você é o escolhido do Senhor. Você tem funções, você tem obrigações diante dos olhos de Deus. E ela vai nos mostrar, ela vai nos ensinar aqui que ela diz sim para o Senhor. Eis-me aqui, tá, Senhor, pode me usar. Já imaginando, eu falei, peraí, eu sou virgem, ainda não conheço o homem, e a situação vai, mas se é Deus que está me pedindo, quem sou eu para ir contra o meu Senhor? Quem sou eu para ir contra o meu Senhor? O grande mistério, Deus veste a pele humana. Mas havia uma condição imaginável. O Filho Eterno teria que se despir da sua glória. É isso que me chama assim, sabe, a atenção, o quanto Deus nos ama. Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, minha irmã. De uma forma que você não imagina. De uma forma que você não imagina o quanto Deus te ama. Está lá, eu acho lá, a mesa lá, eles reunidos, vão fazer o plano, mas tem um segredo, você vai ter que deixar toda a tua glória. Você vai ser igual a eles. Você vai ser igual a eles. Você vai sentir dor, vai sentir fome, vai sentir sede. Vão te humilhar, vão falar pelas suas costas. Ele precisava se despedir de toda a sua glória. Paulo explica, Filipenses 6, 2-7, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Eu vi algo muito interessante essa semana. Nós somos servos de Deus, amém? E a obra do Senhor precisa de servos fiéis. Tem muitas coisas para fazer na casa do Senhor. Não é cargo que faz você ser diferente, não. É você ser um servo de Deus e atender o chamado do Senhor. Tem gente que espera o cargo para fazer algo para Deus, mas não é o cargo que vai fazer você diferente. Quando nós lemos a Escritura, Jesus ele se faz servo. Jesus lava os pés dos discípulos. Servo. É melhor servir. E a obra do Senhor é tão grande, precisa de tantas pessoas, e muitos estão esperando um cargo, esperando me chamar, espera que me faça isso, que me coloque ali. Tem tanta coisa para fazer na casa de Deus, tanta coisa para fazer para o Senhor. E nós temos que nos colocar como servo. E Jesus nos ensina isso. Ele largou toda a sua glória, ele tinha todo o poder, ele desceu e se tornou como um de nós. Ele virou servo. Esse é o escândalo da encarnação. Deus virou homem sem deixar de ser Deus. Amém, igreja? A estratégia divina, a cruz. Esse é o plano do Senhor. O nascimento é o início, a cruz é o objetivo. Todos os pecados estão destituídos, estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas Deus apresentou Cristo como sacrifício para expiação. Romanos 3, 25. A salvação não era um remendo, era um resgate completo. Então, o meu Senhor, ele se achega na terra. Está lá no ventre de Maria. Ali começa uma nova história. E o plano de Deus está caminhando. O plano do Senhor está caminhando. Ele está lá, ele se sujeitou a tudo. O choro do bebê em Belém não era comum, era um som de redenção entre a terra. Com o nascimento de Jesus, a promessa se cumpriu, o plano tomou forma. Glórias ao Senhor. Glória a Deus.
E o plano vem vindo, o fio vermelho vem vindo. Aí chega o nosso Salvador. Quando eu olho a história, eu vejo sempre assim, eu vejo Deus sempre querendo se aproximar e o homem se afastando. Deus querendo se aproximar, o homem se afastando. Aí Deus falou, quer saber uma coisa? Eu vou estar presente. Aí Deus vem, Jesus Cristo está no meio de nós, e o pessoal querendo afastar Jesus do meio de nós. O pessoal rejeitando ao Senhor. Mas Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, né? Que por mais que Jesus foi crucificado, por mais que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos não, porque se eu deixar vocês sozinhos, vocês fazem besteira. Eu vou deixar o meu Espírito Santo para estar consolando, te confortando e te alertando dia após dia. Eis que estarei convosco todos os dias. Olha a preocupação do Senhor. Deus vem trazendo um fio vermelho, vem trazendo, está vendo lá que o homem se afasta. Quando nós lemos a palavra, é sempre assim, Velho Testamento, Deus se aproxima, Deus se afasta, Deus se aproxima, Deus levanta as pessoas, Deus levanta os povos, se afasta, são desobedientes. E Deus sempre ali, eu quero vocês comigo, eu tenho um plano, eu quero salvar vocês, mas o povo vai se afastando. Quantas vezes Deus te chamou para você estar na presença de Jesus? Deus me chamou várias vezes. Até o dia que eu falei, agora não tem mais jeito. Não tem outro caminho, só existe esse, porque o outro caminho eu já conheço. Não me levou a nada, mas esse caminho aqui eu creio que vai me levar à vida eterna. Vai me levar para os braços do Senhor. E desse caminho não tem mais volta. Com o nascimento de Jesus, a promessa se cumpriu, o plano tomou forma, o Salvador veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. O eterno se tornou temporal para que o mortal se tornasse eterno. O plano está traçado, está pronto. Jesus está no meio do povo. Está traçado o plano. E o que Jesus fazia? Anunciava o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Era isso ou não é, irmãos, que Jesus falava? Anunciava que é chegado o reino de Deus. Jesus não prometeu prosperidade, não prometeu casa, não prometeu carro, não prometeu nada. Falou, anunciai que é chegado o reino de Deus. Porque de você eu cuido. Eu cuido de você. Então somente anunciai que o reino de Deus é chegado. Alerta as pessoas que está chegando. E o fim está próximo. Ele desceu para nos levantar. Amém, irmãos? Ele desceu para nos levantar. Nós estava caído. Nós achávamos que estava de pé, mas não estava caído. Aí ele vem e nos levanta. Deus não enviou um anjo, não enviou um profeta, não enviou uma ideia. Ele enviou o seu filho. Deus, você não vou levantar um profeta que não adianta. Não vou levantar um homem que o homem não tem condições. Eu vou enviar eu mesmo. Eu vou. E Deus se fez carne e habitou entre nós. Se esvaziou para que a terra fosse preenchida da esperança. Olha que interessante, irmãos. Ele desceu da sua glória para que a terra se enchesse de esperança. Estávamos perdidos, né? Como ovelha nós estávamos perdidos. Mas Deus enviou o bom pastor. Deus enviou o bom pastor. Jesus Cristo. E Ele se fez presente no meio de nós. Eu só vou até a chegada de Jesus. Depois, semana que vem, tem continuidade. E o que eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã? Que a cada mensagem que é ministrada aqui, Deus tem falado ao nosso coração. E as pessoas que estão às nossas voltas, quando nós saímos da igreja, elas precisam ouvir a palavra do Senhor. Hoje o pastor Diógenes, com toda tranquilidade, aqui estava nos ensinando, trazendo palavras de conhecimento, instruções para que nós venhamos a aprender das coisas do Senhor e falarmos das coisas do Senhor, para anunciar a palavra de Deus. E olha que interessante, Deus, desde quando o homem pecou, Ele sempre teve uma preocupação, eu preciso salvar a humanidade.
Eu preciso salvar a humanidade. Eu preciso salvar esse povo. E aqui está a nossa história. Aqui está a nossa história. Deus levanta Abraão, aqui está a nossa história. Nós somos herdeiros. Só que nós temos uma missão, irmãos. Anunciar o plano de salvação de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de salvação de Deus. Porque muitos de nós que estamos aqui hoje, teve um tempo na sua vida que a sua história já estava no fim. Que você não tinha mais esperança em nada. Que a sua história para você tinha acabado. Até o dia que você conheceu Jesus. E a sua história mudou. Quantos de nós, irmãos, estávamos lá com a nossa história para nós mesmos, até mesmo para os vizinhos, para os parentes, não ter mais jeito, e hoje você está aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Olha que interessante, irmãos. Porque alguém pregou para você o plano da salvação. Há uma esperança para você. Deus quer mudar a tua vida. Como Ele vai mudar a minha vida? Ele enviou Jesus Cristo. Se você crê nele, você será salvo. Se você crê nele, você será salvo. Então nós vemos aqui, irmãos, dentro das mensagens, que chegou Jesus no meio dos homens. Nós vemos um Deus que abriu mão de toda a sua glória. Nós vemos um Deus que deixou tudo, o céu se esvaziou, para a terra se encher de esperança. E mesmo Jesus, no meio de nós aprendemos nas Escrituras que o povo ainda não o aceitava. Mas a Bíblia fala que bem-aventurados somos eu e você que não vimos e acreditamos, né? Deus fala, né? Bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Somos nós, irmãos. E qual que é a nossa missão aqui nessa terra? Qual que é a nossa missão, irmãos? Anunciar o plano de salvação. Anunciar que o reino de Deus é chegado. E eu glorifico muito a Deus por essa igreja. Quando o pastor Rodrigo estava falando aqui, o pastor Aguiar, a recepção dessa igreja, essa igreja aqui é de Deus, irmãos. Eu agradeço a vida da minha irmã Silvia, que me fez o convite para estar aqui. Só Deus sabia o momento que eu estava passando. E eu vim com a minha esposa assistir o culto. E no primeiro dia que eu coloquei os pés aqui, Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história. Deus me tira de Taboão da Serra para vir congregar em Osasco. Tem mistério nessas coisas. Tem alguma coisa. E pode ver que num chamado simples que ela fazia lá na escola, eu acabei vindo assistir o culto. Contra a vontade da minha esposa, mas eu estava aqui. Ela não queria vir. Ela queria ir para uma outra igreja lá no Taboão. Ela falou, nós vamos lá para a igreja da professora Silvia. E nós entramos por essas portas, fomos bem recebidos. E Deus, através do pastor Rodrigo, falou muito ao nosso coração. E com o passar do tempo, a gente foi pegando um amor, um carinho. A igreja foi nos abraçando, foi nos envolvendo. E hoje nós estamos aqui firmes e fortes. Para trazer uma palavra ao coração de vocês. Que Jesus Cristo, Ele te ama e conta com você. Que Jesus olha para você, eu quero te usar. Eu conto com você. Eu conto com você. Ainda fiquei muito feliz no sítio, quando vi o batismo. Fiquei muito feliz. O irmão Eduardo se batizando. Uma vida que não tinha esperança. Uma vida que já estava sendo rejeitada pela família. Que já não tinha para onde ir. E acabou indo para uma casa de recuperação. E ali ele teve um encontro com Deus. Ali ele teve um encontro com Jesus. E ali ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E confessou diante do batismo que Jesus Cristo é o Senhor. Como o Guilherme, que aqui se encontra, desceu as águas do batismo. O esposo da irmã também desceu as águas do batismo. É algo maravilhoso. Isso quer dizer o quê? A igreja está dando fruto. Então tem muitas vidas lá fora, irmãos, que acham que a sua história acabou, mas não acabou. A sua história continua. Gostaria de pedir para o louvor subir aqui, já que vai louvar a canção, né?
Não, porque quando eu estava preparando a mensagem, esse louvor fala muito ao meu coração. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu o seu coração, ele não hesitou. Quando Deus falou com Jesus, vou te enviar, ele falou, pode me enviar, confia em mim, pode confiar em mim. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo o que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Um plano que Deus escreveu. Esse plano é para mim e para você. Para mim e para você, irmãos. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. Amém? Amém, irmãos? A sua graça me alcançou. E tudo parecia estar perdido. Naquela cruz, o seu sangue me libertou. Amém, irmãos? Eu quero que nessa noite você venha refletir nesse plano de Deus para a tua vida, que nasceu lá no Jardim do Éden. Antes da criação nasceu o plano, e vem vindo esse plano. Ano após ano, anos após ano. Tudo para nos salvar.